A viagem de hoje começa na magnífica Assis, terra natal de São Francisco e local de sua extraordinária basílica. De lá, ela segue até a Toscana, cujos famosos vinhedos há milhares de anos produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. A linda cidade medieval de Siena apresenta uma incrível arquitetura gótica e uma antiga corrida de cavalos. A parada seguinte é San Gimignano, cidadezinha no alto de uma colina famosa por suas torres. Atravessando paisagens toscanas de tirar o fôlego, a jornada chega a Lucca, com sua mistura intrigante de arquitetura medieval e vida moderna. A viagem termina em Florença, berço da Renascença e uma das grandes cidades do mundo, onde prosperaram artistas e ideias que definiram a Europa por centenas de anos. Protegida pelas colinas da Úmbria, fica a pequena cidade de Assis, terra natal de São Francisco. Francisco era filho de um nobre, mas no início do século XIII abriu mão de sua riqueza para dedicar-se a uma vida de pregação, penitência e pobreza. Enquanto a basílica era construída, seu corpo foi enterrado em segredo numa cripta subterrânea. A localização exata permaneceu desconhecida até 1818, quando o túmulo foi redescoberto. Hoje a cripta está aberta ao público. Construída na Idade Média, Assis praticamente não foi afetada pela arquitetura moderna. As construções da cidade têm o tom rosado de um calcário típico da região. Com seus monumentos, estátuas e construções extraordinárias, Assis é hoje um importante destino de turistas e peregrinos de todo o mundo. O Lago Trasimeno fica na fronteira entre as regiões da Úmbria e da Toscana. A maior ilha do lago é a Isola Polvese, onde há várias construções medievais, inclusive o Mosteiro de San Secondo, a Igreja de São Julião e as ruínas de um castelo do século XIV. Hoje, a Ilha Polvese é um modelo de sustentabilidade. Seus campos e pântanos a transformaram num destino de ecoturismo. Também no Lago Trasimeno fica Castiglione del Lago. Originalmente era uma ilha, mas a cidade cresceu e o trecho de água entre a ilha e a terra firme foi aterrado. A cidade é protegida pela imponente Fortaleza do Leão. Construída no século XIII, ela foi projetada de forma a fornecer controle estratégico sobre todo o lago. Na Toscana, a viagem chega à fonte de seu patrimônio mais celebrado, os vinhedos. Uvas são cultivadas aqui há milhares de anos. Hoje, esses vinhedos produzem um dos grandes vinhos tintos italianos, o vinho nobre de Montepulciano, o preferido de papas a poetas. O próximo destino é a bela cidade toscana de Pienza. Embora pequena, sua influência foi sentida em todo o mundo. Reconstruída pelo Papa Pio II como a cidade ideal, foi o primeiro centro urbano erguido de acordo com os princípios renascentistas do humanismo. Uma comunidade planejada para cidadãos ricos e pobres. A viagem chega à cidade alta de Montalcino. Com vista para os vales da Toscana, este lugar pitoresco já foi um importante centro manufatureiro. Igrejas, abadias e monumentos medievais foram construídos nessa época próspera. Mas as cicatrizes dessa fortaleza revelam que ela foi cenário de disputas violentas com Siena e Florença, cidades-estado rivais. Quando foi tomada por Florença, a prosperidade de Montalcino terminou. A cidade entrou num declínio que durou séculos.
Hoje ela se recuperou graças à produção de seu famoso vinho, Brunello di Montalcino. Esta é a região de Crete Senese, que quer dizer argila de Siena. A argila se sedimentou aqui milhões de anos atrás, numa época em que toda essa área ficava no fundo do mar. Hoje, esse solo característico dá à paisagem uma aparência estranha, lunar, e é terreno fértil para a produção das trufas brancas que fazem a fama da região. A próxima parada da viagem é uma das joias da Toscana: Siena. No coração desta cidade magnífica fica a Piazza del Campo, talvez a praça medieval mais bonita da Europa. Antigo local do mercado da cidade, essa praça em formato de concha é cercada por grandes palácios e cafés. No alto, ergue-se a Torre del Mangia, parte do Palazzo Pubblico, ou Palácio do Povo. Ela foi construída para ter a mesma altura da Catedral de Siena, mostrando que a igreja e o Estado tinham o mesmo poder. Com mais de 100 metros de altura e 500 degraus, a torre é um ponto turístico popular e cansativo. A praça também recebe a corrida de cavalo mais famosa do mundo, o Palio. Ele acontece 2 vezes por ano diante de multidões. 10 jockeys locais vestindo roupas medievais montam cavalos em pelo e dão apenas 3 voltas na praça. A corrida termina em menos de 90 segundos. Mas isso não impede que ela seja disputada e violenta. Os jockeys podem puxar, empurrar e bater nos adversários e nos cavalos para impedir sua vitória. Com esse nível de agressividade, o que surpreende é a premiação, nada além de um estandarte de seda pintado. Perto dali fica a Catedral de Santa Maria da Assunção de Siena. Ela é uma das principais construções góticas da Itália. Construída no século XIII em formato de cruz latina, ela é mais conhecida por sua fachada oeste, adornada com 3 portas imensas, através das quais passam mais de 1 milhão de visitantes por ano. As listras de mármore verde e branco representam as cores de Siena. Ao longo dos anos, o prédio recebeu melhorias, como este mural da Coroação da Virgem, adicionado em 1878. A importância histórica de Siena foi reconhecida em 1995, quando o centro da cidade foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Alguns quilômetros ao norte, fica a espetacular cidade murada de Monteriggioni. Construído por Siena em 1219 como linha de frente na guerra com Florença, o lugar está muito bem preservado. Com sua muralha redonda e suas torres de 6 metros de altura, o local não mudou muito desde a época do poeta Dante, que em 1321 escreveu: em seus parapeitos circulares, Monteriggioni se coroa com torres. O castelo resistiu contra os florentinos durante 300 anos. Até que em 1554, seu comandante, o capitão Bernardino Zetti, traiu Siena e a entregou a Florença. Em questão de meses, a cidade sucumbiu. Dizem que nas noites frias do inverno, o fantasma de Zetti ainda assombra os muros do castelo, assolado pela culpa. A 16 quilômetros dali fica San Gimignano, conhecida como a Cidade das Belas Torres. Mas essas construções altas têm um propósito social, não militar.
No século XII, a cidade era uma das mais ricas da região. Vendiam-se vinho e açafrão em seus inúmeros mercados. Com sua muralha espessa, os comerciantes só podiam exibir sua riqueza construindo em uma direção, para cima. A cidade chegou a ter mais de 70 torres. Hoje, 14 ainda estão de pé, proporcionando vistas incríveis do vale do rio Elsa. Essas torres são admiradas por milhões de turistas todo ano. E, em 1990, a Unesco declarou a cidade Patrimônio da Humanidade. A viagem segue agora para a cidade de Lucca. Famosa pelo vinho, por suas mansões luxuosas e como local de nascimento do compositor Puccini, é uma mistura intrigante entre o moderno e o medieval. Lucca fez parte do Império Romano e é cercada por esse extraordinário espaço verde, a antiga muralha da cidade. Construída no século XVII, ela perdeu sua importância militar, mas foi preservada como passagem para pedestres. Hoje é o lugar perfeito para passear, pedalar ou tomar um sorvete. Lucca preserva vestígios de seu passado romano, como a icônica Praça Oval da cidade. Ela já foi um anfiteatro romano, onde os gladiadores se enfrentavam, mas foi reconstruída como mercado central na Idade Média. Ali perto, a igreja de São Miguel ocupa o lugar onde ficava o Fórum Romano. Construída entre os séculos XI e XIV, a igreja tem uma fachada de mármore espetacular. No alto, uma estátua do arcanjo Miguel matando um dragão. Reza a lenda que enquanto São Miguel estiver no alto da igreja, Lucca estará protegida. Esse aqueduto pode parecer uma construção romana bem conservada, mas não é. Na verdade, é um projeto de 1822 de Lorenzo Nottolini, batizado em homenagem a ele. A estrutura neoclássica é uma obra de engenharia extraordinária, com mais de 3 quilômetros de extensão e 12 metros de altura. Poucos quilômetros na direção leste fica a opulenta Villa Mansi. Ela foi construída pelo italiano Muzio Odi, que também projetou a muralha de Lucca no final do século XVI. Mas a sofisticada família Cenami, dona da mansão, tinha morado em Paris e insistiu que ele seguisse a tendência arquitetônica da França. Então, essa mansão e seus belíssimos jardins foram construídos em estilo maneirista francês. Segundo a lenda, a bela Lucida Mansi, que morou aqui, vendeu a alma ao diabo em troca de 30 anos de beleza. Em seu 30º aniversário, ela entrou numa carruagem que se incendiou e desapareceu. A Villa Torrigiani também é obra de Muzio Odi. Com uma longa avenida ladeada por ciprestes majestosos, é uma das mansões mais imponentes da região. Os jardins foram encomendados por Nicolau Santini, embaixador da corte do rei Sol francês Luís XIV. Esta parte, chamada de Jardim da Flora, é repleta de caramanchões, grutas, nichos e fontes escondidas. O objetivo é dar a sensação de se estar num conto de fadas. Os descendentes de Nicolau Santini moram aqui até hoje. A cidade de Kolodi também é associada a um conto de fadas. A história de Pinóquio. O escritor usou o pseudônimo Kolodi em homenagem à cidade onde passou a infância. E acredita-se que a história, ambientada na Toscana, pode ter sido inspirada pela paisagem daqui. Hoje a cidade homenageia seu famoso habitante de madeira no Parque Pinóquio.
Nos arredores de Colodi fica a Villa Garzoni, com seu famoso jardim. Construído no estilo barroco em 1652, o jardim levou um século para ficar pronto. Perfeitamente simétrico, ele conta com um incrível sistema hidráulico construído em 1793 e até hoje em funcionamento. No final do jardim, duas escadarias passam ao lado de um chafariz e chegam até uma estátua de terracota da deusa Fama. As escadas são ladeadas por estátuas femininas que representam duas eternas rivais, as cidades de Lucca e Florença. Antigamente, apenas reis e aristocratas podiam ter uma mansão grandiosa como esta, mas Garzoni foi recentemente posta à venda. Hoje, basta que o comprador em potencial tenha 200 milhões de dólares. Estes são os arredores de Florença, onde fica essa casa toscana espetacular. A Villa La Petraia dos Médici. Construída originalmente como fortaleza, ela foi reformada pela família Médici no final do século XVI. A propriedade é famosa por seu belo jardim no terraço. Os Médici eram uma das famílias mais importantes de Florença no período da Renascença. Eles começaram como comerciantes de lã, depois viraram banqueiros e se tornaram a família mais rica do mundo, regente de Florença. Os Médici produziram 4 papas e vários integrantes da família se casaram com nobres europeus. Mas eles ficaram famosos como mecenas. Chamados de padrinhos da Renascença, os Médici foram patronos de artistas e cientistas, dentre os quais Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Galileu. A mansão é considerada uma das propriedades mais bonitas da família. Hoje, ela é um museu. A Vila de Quarto, construída no século XV, fica perto daqui. Com jardins italianos e gramado de estilo inglês, ela recebeu o escritor americano Mark Twain em 1904. Ele passeou e escreveu nesses jardins. Daqui é possível ver o berço da Renascença, a magnífica cidade de Florença. Construída sobre um povoado antigo, Florença cresceu sob a regência dos Médici e foi a cidade mais influente da Europa nos séculos XV e XVI. Por essas ruas passaram muitos dos grandes pensadores, artistas, escritores e cientistas da história europeia. Foi aqui que eles viveram, trabalharam e produziram suas obras-primas. A arquitetura simples e clássica da cidade segue os ideais da Renascença definidos por eles. Com magníficos palácios, igrejas, galerias e a catedral, a cidade é Patrimônio da Humanidade da Unesco. Pelo centro de Florença, corre o rio Arno. A catedral da cidade, Il Duomo di Firenze, é gigantesca. Tem 150 metros de comprimento, 30 metros de largura e 115 metros de altura. A construção começou em 1296 e só terminou 150 anos depois.
A construção de sua cúpula foi uma verdadeira façanha. Ela foi projetada pelo arquiteto Brunelleschi séculos antes de os cientistas descobrirem os cálculos para a realização de uma obra tão complexa. Ele confiou na intuição e em algumas maquetes em grande escala para montar 37 mil toneladas de materiais e mais de 4 milhões de tijolos. Hoje, a cúpula domina a paisagem de Florença. Ao lado da basílica fica o batistério da catedral. É um dos prédios mais antigos da cidade, construído entre 1059 e 1128. Ele é famoso por suas 3 portas de bronze com esculturas em relevo. Michelangelo admirava tanto as portas que as chamava de Portões do Paraíso. Os visitantes podem subir no campanário de Giotto, que oferece as melhores vistas da cúpula e de toda a cidade. Giotto era um pintor respeitado que mais tarde se tornou arquiteto. O campanário começou a ser construído em 1334, mas infelizmente Giotto morreu antes de vê-lo pronto. Perto dali fica a Basílica de Santa Cruz, a maior igreja franciscana do mundo. Reza a lenda que ela foi fundada pelo próprio São Francisco de Assis. Aqui estão enterrados alguns dos cidadãos mais ilustres de Florença. Entre eles, Galileu, Michelangelo, o político Maquiavel e o compositor Rossini. Do outro lado do rio Arno ficam o Palácio Pitti e seus jardins de Boboli. Construído pelos Médici, ele é um dos maiores e mais elegantes jardins italianos do mundo. Sem fonte de água natural, um canal foi construído a partir do rio Arno para irrigar as plantas e abastecer os chafarizes. Inclusive esse, de Netuno. Casa dos Médici e depois Palácio do Rei da Itália, o Palácio Pitti, ao longo dos anos, ganhou anexos e uma vasta coleção particular de objetos e obras de arte de valor inestimável. Em 1919, o palácio e todos os seus objetos se tornaram públicos. Hoje, ele abriga vários museus e galerias. De um dos lados do palácio surge o Corredor Vassariano, uma passagem suspensa particular de 1 quilômetro que une o Palácio Pitti à Galeria Uffizi. Os Médici encomendaram o corredor para que pudessem se deslocar pela cidade sem se preocupar com um possível ataque ou assassinato. Ele cruza o Arno aqui, sobre a famosa Ponte Vecchio. Essa foi a única ponte que os alemães não destruíram ao baterem em retirada de Florença em 1944. Hoje é possível conhecer o Corredor Vassariano em visitas guiadas e ver as obras-primas dos séculos XVII e XVIII ainda penduradas em suas paredes. Inclusive, uma das coleções de autorretratos mais importantes do mundo. O corredor termina na Galeria Uffizi, o destino final desta viagem. Essa construção em forma de U já abrigou escritórios administrativos de Florença e foi a sede do poder. Aberta ao público em 1765, ela hoje possui uma das coleções de arte mais antigas e famosas da Europa e talvez do mundo, o que torna esta galeria, moldada pela arte, pelo poder e pela história de sua grande cidade, o lugar perfeito para encerrar esta jornada.